A mãe sempre desconfiou, mas nunca quis investigar. Mas aí chegou num ponto que não tinha jeito. Ao chegar no hospital, descobriu que a filha que criava não foi a que ela deu à luz e ela achou a verdadeira. O que ela fez surpreendeu a todos. Anne Estevan é uma mulher que podemos dizer que vive uma vida comum. Ela é casada com Marcos, um engenheiro de uma grande empresa. O casal planejou ter filhos apenas após 5 anos de relacionamento. Eles queriam curtir um ao outro um pouco mais. Só era difícil aturar as cobranças da família pedindo um bebê. A família de Marcos é bem grande e barulhenta. Quando se reúnem é difícil saber quem está falando. Eles já estão acostumados com isso. Anne trabalha meio período numa imobiliária da sua cidade. O resto do dia ela dedica aos cuidados da casa e mesmo que são só 2 pessoas morando, o trabalho em casa nunca acaba. Com o prazo dos 5 anos chegando ao fim, eles começaram a fazer os planos. Mas antes fizeram todos os exames de rotina para ver se eram 100% aptos a terem um bebê. Para a alegria deles, os resultados deram positivos. Isso já é um grande alívio, pois conhecem muitos casais que não conseguem ter filhos e isso é bem triste. Mas eles sabem que é possível um casal ser feliz sem filhos ou com filhos. Tudo depende da força de cada um. Após alguns meses do resultado dos exames, Anne começou a sentir uns desconfortos. Ela então correu e comprou um teste de gravidez e foi certeiro, ela estava grávida. Ela com toda a ansiedade ligou para o marido contando a maravilhosa e esperada notícia. Marcos comemorou bastante e assim que chegou em casa foi logo festejar com a esposa. A gravidez estava indo bem, eles tomaram todos os cuidados necessários para que o bebê não tivesse problemas. Anne queria muito arrumar o quarto, mas ainda era muito cedo e eles não sabiam o sexo da criança e nem queriam fazer exames antes dos 3 meses para descobrir, pois até esta data a gravidez é de risco e qualquer coisa pode acontecer. Anne, assim como qualquer mãe de primeira viagem, queria muito sentir o bebê mexer na barriga. O primeiro filho geralmente demora a mexer mesmo. Ela fazia o pré-natal sozinha, pois Marcos sempre estava trabalhando nesses horários. Mal sabia ela que o próximo exame revelaria algo muito grave. Quando foi realizar o último exame antes dos 3 meses de risco, a médica, quando fazia a ultrassom, tinha umas caras bem estranhas de preocupação. Anne, como percebe tudo, já perguntou se estava tudo bem. A médica baixou a cabeça e tentou achar palavras para dizer a verdade, mas no fim não tinha jeito, ela precisava contar. A médica disse: Anne, eu sinto muito, mas seu bebê está morto há 2 dias, você precisa ir com urgência para a sala de cirurgia para fazer o procedimento. Também quero dizer que era uma menina. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Anne ficou em estado de choque com a triste notícia. Ela não podia acreditar, ela não entendia nada e só chorava. A médica deu calmantes para Anne, pois sabia que era uma situação muito delicada e difícil. Quando estava a caminho da sala de cirurgia, ela ligou para Marcos e contou tudo. Ele ficou tão mal que não conseguiu ficar mais no trabalho. Ele foi até a gerência e pediu permissão para ir ao hospital ficar com a esposa. A empresa deu 3 dias de licença para ele. Quando Marcos chegou, Anne já estava no apartamento do hospital. O bebê já havia sido retirado. Ela sentia um grande vazio e estava inconsolada. Apesar de todo o processo, os médicos não conseguiram descobrir as causas da morte da criança, mas ainda iriam investigar mais. Ela conversou com o médico que tentou aliviar a dor, dizendo que toda mãe passa por este risco. Isso faz parte de uma gravidez, pode acontecer ou não, e em muitos casos nunca se sabe o motivo e como ela ainda era muito jovem, poderia tentar mais vezes. Anne tentava se acalmar e voltar à normalidade. Foi uma boa escolha do casal não ter feito a decoração do quarto, assim foi mais fácil superar. Pode acontecer do bebê morrer antes dos 3 meses e o hospital não entregar o corpo para enterro. Há casos que os pais pedem, mas se isso não acontece, o hospital tem seus métodos de descartar que nem sempre são revelados. No fim é melhor não saber. Ela perdeu uma filha e não tinha um túmulo para visitar, mas isso pode ser melhor, pois o luto assim é mais fácil de superar. A vida voltou à normalidade para o casal. Marcos sempre esteve presente apoiando a esposa, e eles já estavam prontos psicologicamente para tentar mais uma gravidez. Desta vez, saberiam dos riscos e estavam prontos para qualquer coisa.
9 meses após a primeira gravidez, Anne conseguiu engravidar. Eles preferiram não decorar o quarto e nem saber o sexo antes dos 3 meses de risco. A gestação estava indo muito bem, e eles estavam tomando todos os cuidados necessários. O fim do temido 3 meses estava se aproximando e ela foi fazer o exame para ver se tudo estava bem. Desta vez, Marcos foi com ela, pois iriam saber o sexo do bebê. A médica começou a examinar e desta vez não fazia as caras da anterior. Isso deixava Anne mais calma. No fim do exame ela foi avisada de que estava tudo bem, e que esperava uma menina. Os dois ficaram muito felizes em passar por esta fase sem complicações, pois não só de morte mas também de síndromes os riscos são maiores antes dos 3 meses, mas não é uma regra. Eles decidiram chamar a menina de Natália. Os dois gostavam desse nome e logo foram decorar o quarto da bebê. Anne, apesar de saber que ainda tinha algum risco, estava aliviada e esperançosa que desta vez conseguiria ter uma filha. Os exames de rotina continuaram e todos indicavam uma criança forte e saudável para a alegria dos pais, e o parto estava marcado para apenas 10 dias do aniversário de Marcos. Mas como seria normal, poderia ser antes ou depois. O tão sonhado dia chegou e para a alegria de Marcos, a sua filha nasceria no dia do seu aniversário. Não foi nada combinado, dizia ele com alegria. Marcos recebeu mais uma licença da empresa e Anne teve seus meses também. Natália nasceu linda e forte às 10 horas da manhã do dia 10 de abril de 2018. Pais e familiares comemoravam o nascimento da pequena. Anne ouvia muito da sogra que sua vida nunca mais seria a mesma, que uma criança nasceu e uma mulher morreu. Anne ficava em choque ao ouvir isso, mas entendia. A bebê foi entregue a Anne como todo o procedimento normal, e após um curto tempo, foi levada para ser cuidada pelas enfermeiras. Anne se recuperou com rapidez e o parto foi normal. Em muitos países é vergonhoso dizer que um filho nasceu de cesárea por opção. Eles acreditam que tudo que não for parto normal é anormal. Na Rússia, os bebés nascem até sentados, e fazer cesárea é o último caso. No Brasil, os médicos, por amor ao dinheiro, criaram essa cultura de parto agendado. É mais rápido e mais caro. O médico não precisa ficar esperando horas para a grávida atingir o tamanho ideal na dilatação. O casal começou a curtir a nova moradora da casa. Cada dia era um aprendizado e, claro, eles foram pais que cometeram muitos erros com cuidados excessivos. Os pediatras viviam dizendo para eles relaxarem, mas o trauma da primeira filha deixava eles muito apreensivos. Natália estava crescendo uma menina forte e saudável, mas havia algumas coisas que incomodavam Anne já no primeiro dia que chegou em casa com a filha. Natália nunca se pareceu com eles. Isso não era um problema, mas trazia dúvidas. Se tem uma coisa que todo pai passa quando chega num lugar que ninguém conhece a filha e o que as pessoas logo dizem: que linda, mas não se parece com vocês, deve ter puxado a avó. Isso nem sempre aborrece aos pais, mas Anne ficava pensando sobre isso, pois Natália realmente tinha traços bem diferentes que às vezes trazia dúvidas. Anne conversou com o marido e disse que para ela ter paz, queria fazer um exame de DNA para confirmar se Natália era a mesma bebê que eles tiveram no hospital. Marcos no início ficou um pouco relutante, mas não negou. O exame foi feito logo em seguida e o resultado sairia em 15 dias. Estes foram os 15 dias mais difíceis do casal, mas eles sabiam que independente dos resultados, nada mudaria na família. Natália sempre seria o amor deles. Anne recebeu os exames e achou melhor ler junto do marido. Quando ele chegou, eles leram-o e ficaram assombrados com o resultado. Natália não era filha deles. O mundo desabou para o casal. Eles não entenderam como o hospital havia trocado os bebês. Como isso seria possível? Perguntavam eles. A primeira coisa que eles fizeram foi procurar um advogado para orientações e marcar uma investigação no hospital. Os investigadores descobriram que uma enfermeira que teve um dia difícil trocou os bebês sem querer e por isso, Anne levou a filha errada. Anne não decidiu processar o hospital. Ela sabia que o que a enfermeira fez não foi por maldades, apenas um descuido. Os investigadores fizeram uma forte pergunta ao casal. Nós investigamos mais e descobrimos quem é onde mora o casal que levou a filha de sangue de vocês. Desejam conhecer? Por um minuto houve um silêncio na sala, mas parecia uma eternidade. Eles não tinham respostas e nem conseguiam falar. Mas aí Anne disse: eu quero. Os agentes se encontraram com outro casal e falaram tudo o que aconteceu. Eles também concordaram em encontrar a criança. O dia foi marcado e eles estavam muito nervosos.
mas eles não falaram nada para as filhas, apenas diziam que iriam encontrar com amigos. O encontro foi um choque para as duas famílias, pois Anne conseguiu identificar características suas na criança do outro casal, e realmente era sua filha. As meninas brincavam juntas como se fossem irmãs. Eles conversaram por horas para decidirem o que fazer, e depois de muitas ideias, acharam melhor manter as coisas como estavam, pois mesmo que as filhas não fossem de sangue, elas foram criadas como filhas e seria impossível trocar aos 5 anos de idade. Eles tiveram a ideia de interagirem para que eles sempre tivessem contato com as meninas e elas cresceram juntos. Um dia eles iriam contar que eram de certa forma irmãs. Isso até chocou algumas pessoas que achavam que o casal deveria fazer a troca, mas eles não se importavam com o que os outros falavam. As famílias se deram muito bem e no fim cada casal vivia como se tivessem 2 filhas. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.